Ele poupou a vida de todos os seus adversários que pediram perdão e se absteve da carnificina geral de inimigos a qual seus predecessores haviam se entregado. Augusto desmilitarizou o império, dispensando mais de 300.000 soldados do exército e assentando-os em colônias ou em suas próprias cidades. Em tempos de dificuldade econômica, ele pagou do próprio bolso para que o povo tivesse grãos de graça e erigiu inúmeros edifícios públicos à própria custa. Reformulou as leis que diziam respeito ao adultério e à usura, impôs uma avaliação justa dos impostos e melhorou a organização do governo. A lista de suas inúmeras realizações gravada no muro do templo de Ancira, na Ásia Menor, agora Ankara, capital da Turquia, estado moderno da Turquia, um estado árabe, acredita-lhe a edificação de 14 templos e a restauração de 82 edifícios públicos, juntamente com uma extensa construção de aquedutos e estradas. A pirataria e o banditismo que haviam surgido nos últimos dias desorganizados da República foram firmemente reprimidos. Um salutar esprit de corps nasceu no Império, de forma que o povo começou a se orgulhar de ser romano e se tornar consciente de uma nova unidade no Estado. Embora as culturas variassem amplamente, desde os lavradores tímidos do Egito até os montanheses independentes dos Alpes, e desde os mineiros da Espanha até os negociantes da Síria, eles compartilhavam igualmente de proteção e dos privilégios do governo romano. A estabilidade criou a prosperidade e, embora a pobreza sempre estivesse presente, os súditos do Império desfrutavam de um senso de segurança maior do que jamais tiveram. Você tem aqui com essa situação todos esses feitos deste grande governador, que foi o imperador romano nessa época. Temos aí como ele de fato é muito eficaz na administração da justiça, na desmilitarização, em evitar a carnificina, a destruição de tantos povos, em organizar a economia, então mesmo em períodos de escassez, evitar a injustiça, evitar a usurpação da riqueza do povo de modo geral, e principalmente a eliminação dos diversos conflitos que marcaram sempre a história da humanidade, quando pequenos reis, constantemente gananciosos, ciosos de poder, sempre se levantavam uns contra os outros e com isso criavam um clima de instabilidade e de guerras constantes. E aí, com a ascensão deste poder unificador e com a eficácia desse governo romano, pelo menos durante esse período, temos a pacificação geral desses povos. Como já falei na pregação, a atuação de Deus por meio da permissão para que esses povos se levantem e criem toda essa situação favorável. Então temos a questão grega, com a difusão da cultura grega, com certeza muitos males, uma vez que era uma cultura pagã, mas também muitos benefícios. Então teve de fato alguns aspectos culturais muito importantes que foram difundidos, mas principalmente a língua, a difusão de uma língua de comunicação internacional. E a ascensão de Roma, como estou lendo aqui, os diversos benefícios que esse império trouxe, a eficaz administração que teve durante muito tempo, e a pacificação desses povos, possibilitando então o trânsito. E aí você vai ter, por exemplo, a edificação das estradas, o cuidado das estradas, a eliminação do banditismo que infestava os caminhos, a eliminação da pirataria, que também atrapalhava as comunicações marítimas. Então Roma, com isso, está pacificando o mundo, claro, debaixo da égide do seu poder, Então Roma está se impondo. Essa é uma imposição do Império Romano, então não estamos dizendo aqui, estamos louvando, dizendo, nossa, realmente, o Império perfeito. Não, simplesmente estamos constatando que houveram benefícios e não foram poucos. Foram muitos benefícios, conforme a leitura aqui está nos elencando. Augusto obteve o controle do Império de forma lenta, mas insistente, através da apropriação pessoal da autoridade governamental. Ele tinha o direito de remover os membros do Senado, iniciar a legislação, administrar o tesouro público, ter o comando militar supremo e agir como pontifex máximos.
ou chefe religioso do Estado. Na verdade, ele foi o ditador de Roma, ainda que parecesse singularmente discreto no exercício desses tremendos poderes. Ele desejava tornar a vida segura e tolerável a todas as classes do império. Para fazer isso, teve que reorganizar a máquina do Estado e ter a certeza de que cada parte de seu domínio estava sendo bem governada. Ao limite de sua capacidade, ele se esforçou para realizar isto, pois durante o seu reinado visitou quase todas as províncias e demonstrou um profundo interesse no bem-estar de seus súditos. Ele teve êxito em estabelecer um sistema que sobreviveu aos choques de ataque extremos e da influência malévola da corrupção interna por mais de 4 séculos após sua morte, uma conquista que provavelmente não foi igualada por nenhum outro administrador político. Então temos aqui os êxitos alcançados, e não poderia deixar de se reconhecer os grandes êxitos alcançados aí por este governante que foi muito capaz, né, que foi de fato muito competente na sua atuação política, tá ok? Então isso é necessário que se reconheça, que se comunique. Diferentemente dos impérios anteriores da Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma foi uma unidade nacional. Ela absorveu em uma única comunidade as culturas variadas, diferentemente da Grécia, que rapidamente se fragmentou em quatro reinos, vamos colocar assim, né? Quando Alexandre morre, os seus generais repartem o poder. Então não foi uma unidade, ok? Então, temos aí pelo menos Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco repartiram o poder. Então depois começaram a guerrear entre si, obviamente se enfraquecendo, né, a unidade central que foi o Império Macedônico durante um pequeníssimo período, e com isso facilitando a conquista, a dominação, né, quando Roma de fato sobe ao poder. E Roma, por outro lado, foi uma unidade durante muito tempo e abarcava dentro, né, da sua própria administração, absorvia para si culturas variadas, como estou lendo aqui, e às vezes discordantes dos povos sujeitos, tornando-se romanas, através do governo, treinando nas legiões pelas quais tantos de seus homens passaram, e pela influência silenciosa e penetrante da cultura imperial. Gauleses, espanhóis, alemães, sírios, gregos e outros tornaram-se romanizados. Até o dia de hoje, a lei romana, a literatura romana, as linguagens dos tribunais provenientes do latim e do grego ainda prevalecem entre as nações da bacia do Mediterrâneo, certo? Do mundo ocidental, de modo geral. O nascimento de Cristo, a família. O maior acontecimento da era de Augusto foi o nascimento de Jesus em uma aldeia obscura. Alguns quilômetros ao sul de Jerusalém, sua mãe Maria era provavelmente jovem e na época do nascimento de Jesus estava noiva de José, um artesão de Nazaré, que era uma cidade situada nas montanhas, cerca de 30 quilômetros a oeste do Mar da Galileia. Tanto Marcos como Mateus afirmam que José e Jesus estavam envolvidos em um tipo de negócio que envolvia fabricação e comercialização. Mateus 13:55, Marcos 6:3. A palavra tecton, geralmente traduzida como carpinteiro, tem um significado um pouco mais amplo do que o termo em inglês ou português, que sugere apenas o trabalho com madeira. Ele pode significar carpinteiro ou pedreiro. E um certo autor aplica a um homem que fabricava arados. A construção no Oriente Próximo envolvia pedra e tijolo muito mais do que madeira, pois esta era escassa. Construtor poderia ser uma tradução melhor para este termo. Provavelmente José era um artesão comum, capaz de ter um bom sustento, mas não rico. O fato de ter de voltar para Belém para registrar-se para o censo imperial pode indicar que ele ou sua família possuía alguma propriedade ali, da qual teve de prestar contas. Então temos aí explicações já trazidas aqui por Mary Setenen, usando alguns textos do Novo Testamento para traçar aqui um perfil. Então temos aí a possibilidade de Cristo ter atuado juntamente com seu pai adotivo, juntamente com José,
Nas áreas, né, geralmente traduz-se de uma forma muito específica para carpinteiro, mas ele disse que há margem aqui para o entendimento de que ele fosse carpinteiro trabalhando com madeira, o que era raro na verdade para a época, ou que ele favorece de uma forma até maior aqui como construtor de modo geral, o que conhecemos, né, o pedreiro, né, aquele que de fato se responsabiliza pela construção, né, constrói casas, né, constrói edifícios, né, trabalha na construção. Então ele trouxe essa contribuição e mostra aqui que pelo fato de exercer, né, essa atividade, certamente ele conseguiu obter seu sustento, mas não enriquecer, não acumular bens. Então, algumas teorias que se levando por aí, tentando alegar que Jesus era rico porque ele tinha uma casa na praia, falando dos textos acerca os textos que falam de Cafarnaum, na verdade eles forçam a barra, né? Quando você vai ver o contexto, na verdade aquilo que a Bíblia Sagrada nos indica, traçando aí um quadro, né, a partir daquilo que temos, podemos ver alguém que conseguia obter seu sustento com o seu trabalho, mas não alguém que poderia acumular bens, que poderia acumular riquezas. Então certamente ele tinha alguma propriedade, por isso que teve que se deslocar para Belém, né, para participar do censo, né, e prestar contas, né, à administração romana. Mas isso não dá margem a imaginar que Cristo fosse rico, como tenta justificar a teologia da prosperidade, na verdade tentando justificar, né, por meio dessas falsas imagens, a sua própria pregação, né? Então tenta justificar que de fato a sua pregação, dando extrema ênfase sobre a riqueza, teria justificação bíblica, o que na verdade não é encontrado, né? Quando se analisa a Bíblia Sagrada com respeito, né? Respeitando os limites que ela mesma nos dá. Agora acerca do censo, ainda página 150, o que ele diz: a historicidade deste censo tem sido discutida por estudiosos, teólogos, mais do que por classicistas e historiadores. Schurer argumentou que 1. Não há nenhum registro histórico de um censo imperial geral na época de Augusto. 2. Sob o procedimento romano, nem José nem Maria teriam sido obrigados a registrar-se em Belém. 3. Um censo romano não poderia ser conduzido no território de um rei associado como Herodes. 4. Joséfo declara explicitamente que o primeiro censo romano ocorreu no governo de Cirênio, depois que a Judéia se tornou uma província romana em 7 d.C. 5. Tal censo executado no governo de Cirênio não poderia ter ocorrido sob Herodes, visto que Cirênio só foi governador da Palestina 10 anos ou mais depois da morte de Herodes. Então temos essas contra-argumentações aqui, levantadas por Schurer, né, que está contestando a validade histórica, né, desta alegação, desta declaração feita por Lucas acerca do censo, né, o que obrigou José a se deslocar para a cidade de Belém. Veja, as objeções de Schurer, que eram bastante representativas das dificuldades históricas envolvidas, foram grandemente dissipadas por descobertas recentes. Esse movimento é constante, né? Geralmente levantou-se muitos questionamentos ao longo da história, tentaram destruir com a autoridade bíblica, tá certo? Tentaram tirar toda a credibilidade da escritura, mas na verdade o que acontece é que conforme vai avançando as pesquisas, conforme vão se desenterrando mais evidências e conforme vão aperfeiçoando os métodos de datação e de investigação, a Bíblia Sagrada vai cada vez mostrando, afirmando, comprovando cada vez mais a sua seriedade, como de fato os autores bíblicos lidaram com os assuntos com muito afinco, né, e foram de fato muito reais nas suas abordagens. Então temos descobertas recentes, embora esteja faltando uma afirmação categórica de um censo anterior no governo de Cirênio, a declaração de Lucas é corroborada por evidências atuais. O argumento de silêncio não prova a impossibilidade de um censo anterior, visto que muitos acontecimentos históricos escaparam de serem notados pelos antigos cronistas que os ignoravam ou os consideravam sem importância. E não era de se esperar outra coisa, já que estamos falando, né, de uma província pequena, né, à margem aí, não era uma província de tanta relevância, né, política, econômica para o Império Romano, tá? Então, falar de um censo na Judéia, né, fala de um censo num lugar bastante remoto para Roma, tá? Então não era Gália, não era Espanha, não era Cilícia, tá? Não era
Acaia, lugares centrais, né, para Roma, lugares relevantes, importantes, política e economicamente. O censo na Judéia é um censo num lugar muito mais remoto, né? Para alguns historiadores, algo sem qualquer tipo de importância. Durante os 25 anos que antecederam o nascimento de Cristo, Augusto estava tentando reorganizar as finanças do império e colocá-las em uma base sólida. Certamente não está além da probabilidade o fato de ele ter feito uma inspeção oficial dos reinos estrangeiros que estavam sob a sua soberania. O Monumentum Anciranum evidentemente se refere a esta ocasião. Uma vez no consulado de Gaio Censório e Gaio Assínio, eu outra vez executei o instrum somente com o Imperium Consular. Neste lustrum, 4.233.000 cidadãos romanos foram registrados na lista do censo. A existência de alistamentos regulares a cada 14 anos foi conclusivamente estabelecida pelas descobertas de recibos e decretos entre os papiros do Egito. Deisman cita um edito de Gevíbios Máximos, governador do Egito, em 104 d.C., afirmando que o alistamento familiar habitual era devido e que as pessoas que por algum motivo estivessem fora de seus territórios nativos deveriam retornar para completar seus registros. A presença de José em Belém pode ter sido imperativa. Embora um procedimento do século II no Egito não possa determinar necessariamente o procedimento do século I na Judéia, o edito indica claramente que a prática de registro por motivo de imposto na casa da família não era excepcional. Ou seja, comprovou-se que de fato isso era realizado. Então dizer que isso é um absurdo, que isso nunca foi feito, já não é possível, uma vez que foi realizado em época próxima, ok? Em província vizinha. Então temos aí algumas evidências muito sérias, né? Maria pode não ter precisado voltar para Belém, mas sem dúvida alguma acompanhou José porque não desejava ser deixada sozinha. Apenas José entenderia o segredo de sua condição, e o nascimento da criança em Belém provavelmente provocaria menos comentários do que em Nazaré. Na época em que eles voltassem para Nazaré, alguns anos depois, poucas perguntas seriam feitas. A relação de Herodes com Augusto, na época deste censo, era precária. Augusto, segundo Joséfo, estava irado com Herodes porque este havia declarado guerra aos árabes sem a permissão romana e tinha, com isso, colocado em perigo as fronteiras de Roma. Ele escreveu a Herodes dizendo que, embora anteriormente o tivesse tratado como amigo, depois disso o trataria como um súdito. É discutível se esta nota irada foi meramente uma ameaça ou uma declaração clara de política. Mas seja qual for o caso, Herodes foi advertido de que seria inseguro ignorar as preferências romanas. Augusto começara a exercer uma pressão política sobre Herodes, a qual este não ousaria resistir. Se Augusto pensasse em fazer um levantamento de todo o império, Herodes não estaria em posição de recusar cooperação. A sucessão de seu reino estava sujeita à aprovação de Augusto, e ele deve ter percebido que este espaço de tempo restante era curto. Se tivesse qualquer preferência com relação a seu sucessor, Herodes não poderia se dar ao luxo de ofender o poder que poderia confirmar ou negar sua indicação. Augusto, portanto, poderia ter exigido um censo do domínio de Herodes, mas pode ser que o processo do censo estivesse atrasado. De acordo com o ciclo de 14 anos, o censo deveria ter começado no ano 9 ou 8 d.C. Os judeus, no entanto, eram irrequietos e rebeldes e teriam se ofendido profundamente com qualquer aparente invasão de seus direitos por um poder estrangeiro. Se o alistamento pudesse ser conduzido sob o disfarce de um censo familiar ou tribal, a probabilidade de ofender a população seria menor, visto que este ato pareceria mais judeu em caráter. O relato de Lucas parece indicar que ele foi organizado
organizado por linhagens tribais ou de clãs, uma vez que os laços dos ancestrais de José foram enfatizados. Pode até ser possível que o censo tenha demorado mais tempo, se os problemas da família de Herodes e as dificuldades do Estado impossibilitaram uma ação imediata. Augusto também poderia tolerar alguma demora se percebesse que um procedimento mais gradual poderia evitar uma rebelião. Finalmente, a objeção de Schurer é de que o primeiro censo romano ocorreu sob o governo de Cirênio, depois que a Judéia se tornou uma província romana em 7 d.C., é baseada em sua interpretação de duas autoridades. Lucas diz: este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, Lucas 2:2. José também afirma que Cirênio, um senador romano que havia passado por outras magistraturas até ter sido cônsul, e que em seus relatos era de grande dignidade, surgiu neste momento na Síria, com alguns outros tendo sido enviado por César para ser um juiz daquela nação e levar em conta a realidade de seus habitantes. Joséfo especificou que esta fixação ocorreu em 7 d.C., quando Cirênio tinha agora disposto do dinheiro de Arquelau e quando os impostos chegariam ao fim, o que aconteceu no ano 37 da vitória de César sobre Antônio em Actium. Cirênio, ou Quirino, como algumas bíblias registram, Quirino, parece ter sido o oficial das finanças ligado ao procurador Copônio. O seu comando era independente do governador regular da província, embora houvesse uma associação entre os dois. Em nenhuma passagem do relato de Joséfo, porém, ele afirma que a arrecadação do dinheiro por Cirênio em 6 d.C. foi a primeira taxação. Ele não afirma em nenhum lugar que em 6 d.C. foi a primeira taxação. Supor que a declaração de Lucas se refere mesmo à ação de Cirênio é consequentemente injustificado. É muito mais provável que a arrecadação de 6 d.C. seja aquela mencionada por Gamaliel no discurso registrado em Atos 5:37, visto que ele a liga com a revolta de um certo judeu. Continuando aqui. A revolta de um certo Judas, visto que ele a liga com a revolta de um certo Judas, a quem Joséfo cita no mesmo contexto. O próprio fato de que Lucas especifica o primeiro alistamento sob ordens de Cirênio pode indicar que os dois alistamentos foram conduzidos sob sua supervisão. Então, quando mesmo é citado ali o alistamento em Cirênio, não necessariamente aquele alistamento citado seria o primeiro. Então tem toda a probabilidade de ter havido um outro alistamento, sendo o alistamento primeiro aquele relacionado com o deslocamento de José para Belém, depois havendo um outro alistamento que provocou até a revolta desse certo Judas citado por Gamaliel. Então temos aí situações de contexto, muitas delas foram questionadas durante certo tempo, mas com o levantamento de outras evidências puderam então constatar que de fato há muita margem, há muitos elementos para se acreditar na narrativa bíblica. A narrativa bíblica é de fato corroborada por muitos elementos históricos e geográficos da época. Há algumas evidências de que Cirênio esteve por 2 vezes encarregado dos assuntos da Síria. No primeiro dia de janeiro de 12 a.C., Sulpício Cirênio foi nomeado cônsul. Naquele mesmo ano, Marco Vipsânio Agripa, amigo de confiança e vice-rei de Augusto, e quem ele havia colocado como encarregado dos assuntos orientais, veio a falecer, morreu. E Augusto enviou Cirênio ao Oriente para agir como intendente, provavelmente no lugar de Agripa. Cirênio parece ter servido como comandante militar geral, página 154 agora, juntamente com os governadores provinciais civis. De 9 a 6 a.C., o governador da Síria foi Sêntio Saturnino, sob cujas ordens Tertuliano disse que o primeiro alistamento ocorreu. Tertuliano
faz essa alegação de que foi debaixo das ordens de Sentio Saturnino. Disse que o primeiro alistamento ocorreu, como já li aqui, de 6 a 4 a.C. O governador foi P. Quintílio Varo. Em 2 a.C., os dois filhos de Agripa, Gaio e Lúcio César, foram reconhecidos como herdeiros potenciais de Augusto, e Gaio César foi enviado ao Oriente, onde foi colocado sob a tutela de Cirênio. Gaio morreu em 4 d.C. e Cirênio permaneceu no comando até ser substituído por Germânico, o nomeado de Tibério. 17 d.C. A linguagem de Lucas não sugere que Cirênio tenha sido procurador da Síria, mas apenas que ele estava governando ou no comando, hegemoneutons. Talvez a sua linguagem possa ser parafraseada da seguinte forma: o alistamento inicial ocorreu durante o comando de Cirênio sobre a Síria. O fato de Cirênio ter tido 2 períodos de administração ativa na Síria parece claro a partir da Lapis Tiburtinus, uma inscrição em mármore fragmentária encontrada perto de Tivoli, em 1764. A inscrição registrou para a memória os feitos de um oficial romano que serviu durante o reinado de Augusto. Ele foi honrado com 2 ações de graça, aclamações oficiais e a ornamenta triunfalia, ou a veste de honra de um general triunfante. Foi procônsul para a Ásia e por 2 vezes o legatus de Augusto no comando da Síria. O único candidato cujas qualificações se encaixam nessa descrição é Cirênio, e diversos historiadores proeminentes concordam que ele teve 2 mandatos no governo da Síria. As datas de sua administração são incertas, exceto por seu consulado de 12 a.C. O seu segundo governo na Síria, em 6 d.C., Ramsay calcula que os anos durante os quais Cirênio esteve administrando a Síria foram de 5 a 3 a.C., ou ainda antes disso. Embora este cálculo não coincida exatamente com o ciclo de 14 anos mencionado acima, é bem possível que o decreto de Augusto tenha sido obedecido com relutância por Herodes e que foi necessária a pressão do comandante-chefe de Origens para fazê-lo agir. Sentio Saturnino governou a Síria de 9 a 7 a.C. E Quintílio Varo de 7 a 4 a.C. Se a relação entre Cirênio e qualquer destes homens, ou ambos, foi análoga ao seu posterior relacionamento com Copônio, como foi anteriormente declarado, não há motivo para que Lucas não esteja certo quando diz que um censo foi iniciado sob as ordens de Cirênio. Ele pôde ter sido proclamado durante a procuradoria de Saturnino e ter sido reforçado ativamente durante o governo de Varo. Lucas pode ter se referido a Cirênio em vez de aos procuradores, porque naquele tempo Cirênio, o embaixador imperial, era o verdadeiro chefe do governo. Provavelmente ele não morou na Síria durante todo este tempo, mas fazia o seu quartel-general onde quer que a sua presença fosse mais necessária. Ramsay conclui que o alistamento da Palestina foi prorrogado pelas causas descritas até o final do verão do outono de 6 a.C. Nessa época, Varo estava controlando os assuntos internos da Síria, enquanto Cirênio estava comandando seus exércitos e dirigindo a sua política estrangeira. Mas um comandante parece pertinente a respeito da alusão histórica de Lucas. Lucas não merece menos crédito pela exatidão histórica do que seria atribuído a Joséfo ou qualquer outro historiador contemporâneo. Lucas está no mesmo patamar de autoridade desses historiadores, ok? Tem a mesma autoridade e
olhando da perspectiva bíblica, tem mais autoridade por ser um autor revelado, certo? Por estar, de fato, ter recebido a revelação do Espírito Santo de Deus, a inspiração para a confecção desses textos canônicos. Temos aí o historiador Lucas. A sua observação do alistamento desse Irênio é clara, embora breve, e é mais nítida do que muitas afirmações feitas por Joséfo que são aceitas pelo seu valor nominal. Nem todos os detalhes foram confirmados por evidências externas, mas a confiabilidade essencial do relato de Lucas jamais foi consistentemente refutada. Na época, Stauffer mostrou que, muito provavelmente, a taxação de 7 d.C., que provocou a revolta de Judas da Galileia, pode ter consistido apenas da arrecadação de impostos que foram estabelecidos pelo levantamento que começou em 7 a.C. Temos aí essas contribuições, esses esclarecimentos, essas informações que de fato corroboram a narrativa bíblica e dão a Lucas a autoridade que lhe é devida, como um historiador bíblico, e que de fato faz menção de assuntos que são muito específicos daquela região, que muitas das vezes não serão citados por outros historiadores, ok? Flávio Joséfo, por exemplo, ou historiadores romanos, por ser muitas das vezes algo muito relacionado a um assunto interno ali daquela província, ok? E também o tema também é corroborado aí pelo relacionamento de Herodes, com Augusto, e que de fato Herodes estava em dívida, uma vez que havia promovido essa guerra não autorizada, e com isso, certamente, olhando por um lado bastante lógico, bastante óbvio, certamente queria garantir a sua posição ainda, junto ao Império Romano, com isso nos levando a acreditar que ele obedeceria a ordens sem hesitar. Por exemplo, uma análise que se fizesse por meio do censo, e esse censo sendo vinculado a questões tribais para poder não despertar a ira dos judeus, que era um povo que estava sempre defendendo a sua posição, tentando se livrar do jugo. Então, essa questão do alistamento conforme tribo para agradar a mentalidade judaica. E a própria questão do alistamento em si como um meio pelo qual Herodes demonstrar boa vontade, demonstrar que está atendendo às ordenanças de Roma sem qualquer tipo de hesitação. E assim temos a questão do alistamento de José. O contexto histórico da época, o poderio romano, a eficácia do governo romano e a questão do alistamento de José na sua terra em Belém. Então, partindo aí dessa questão, que já abordamos um pouco também, falando aqui acerca do nascimento virginal, vamos ver profecias do Antigo Testamento, que falam, que apontam, que indicam de uma forma muito clara, muito objetiva, acerca do nascimento de Jesus Cristo como cumprimento dessas promessas feitas desde o texto veterotestamentário. Mas eu quero ainda contribuir um pouco mais